Nos últimos 5 anos, o número de denúncias de intolerância religiosa aumentou. Mais de 3.700%. É muita coisa, Serginho. 3.700%. Isso aí é o que mostra um relatório da Secretaria de Direitos Humanos, vinculada ao Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, Serginho. E esse dado nos mostra a relevância de falar sobre esse assunto entre nós cristãos, o nosso meio, para a gente entender um pouco mais sobre isso. E para nos ajudar, então, a debater o tema, nós recebemos aqui o pastor Enéas Alexandrino e o diretor do Seminário Cristo para as Nações, Wellington Dias. Muito bom dia, Pastores, sejam muito bem-vindos. Bom dia, sejam bem-vindos. Que Deus bom abençoe. tê-los aqui. Esse número crescente ali, como ali foi falado, 3.700%. Sim. Então não dá nem para falar se dobrou, triplicou, não sei nem que número que fala. Mas quais são as causas hoje para vocês, assim, do aumento dessas denúncias de intolerância religiosa? O povo está intolerante com tudo. É interessante, Serginho, que essa amostra que você mencionou ela, em 2014, esse mesmo órgão federal que foi mencionado pela Carol aqui, ele recebeu em torno de 149 denúncias sobre intolerância religiosa. Sim. Isso no ano de 2014. No ano de 2015, isso se elevou quase 4 vezes mais. Foram 556 denúncias, na verdade. É claro que isso também não representa toda a realidade, mas é significativo mencionar essa estatística, sim, porque são quase 4 vezes mais do que o ano anterior. E, inclusive foi tema agora da redação do Enem, né, o tema da intolerância. Então acho que isso é preocupante, na verdade, né, essa situação, esse cenário, na verdade, de intolerância. Acho que é um tema muito relevante para se refletir, né, inclusive nas igrejas evangélicas, na verdade, né, é um tema que nós não podemos deixar passar desapercebido da nossa religiosidade. Sim. Aí eu até pode comentar antes, pastor. E é o interessante que muitas vezes a gente pensa na intolerância, sim, num foco assim, fulano falou ou fez aquilo com ciclano e tal. Só que a intolerância religiosa ela é muito maior do que simplesmente um pensamento, uma atitude. Ela extrapola isso, né? Porque o respeito à religião, isso é constitucional, né? Nós temos leis que protegem sobre isso. Mas o problema é que quando eu saio do campo das ideias, porque nós temos que diferenciar entre uma intolerância religiosa ligada à afronta, à perseguição à pessoa e a ideias. Sim. Então eu posso ter a minha ideia diferente, meu pensamento diferente do outro. Isso é livre, a Constituição nos dá esse direito. Até porque nosso país é laico, né? Exatamente. Nós não temos uma religião oficial. O que eu não posso é extrapolar isso e entrar no direito que a própria Constituição me garante da vida, né? O direito à liberdade, isso aí eu já não posso fazer, né? A divergência de ideias, ela é boa e ela é garantida pela Constituição. O que eu não posso é extrapolar e ir para o campo pessoal. Sim, né? Que é o que tem acontecido muito. Né? É isso, exatamente. Aí até trazendo assim um pouquinho para a gente, o que vocês pensam? Vocês acham que, como cristãos, será que nós estamos sendo às vezes mais vítimas ou mais agressores? Porque a própria palavra fala que o amor de muitos esfriaria, né? E o amor de muitos é daqueles que vivem o amor. Então será que a gente está mais intolerante também? Como que será que vocês têm visto, né, o cristão diante dessa intolerância? Eu acho que a intolerância no cenário brasileiro, ela acontece com todas as expressões religiosas. Inclusive, ela extrapola o ambiente do religioso. Sim. A intolerância também no contexto secular, das pessoas expressarem a sua fé, a intolerância em ambientes acadêmicos, né? Essa intolerância ela é predominante hoje. Por exemplo, um ateu, às vezes, ele tem dificuldade também de expressar o seu ateísmo porque é intolerado por religiosos. Sim. E vice-versa, isso acontece de modo geral, né? Sim. Acho que no contexto brasileiro hoje, e é significativo nós mencionarmos isso, acho que essa intolerância está para além, por mais que evangélicos, cristãos de modo geral, sofrem intolerância, sofrem perseguição por causa da sua fé, mas no contexto hoje, talvez, nós precisamos refletirmos sobre a intolerância que predomina praticamente contra as religiões de descendência afro, na verdade. Sim. Eles, talvez hoje, nesse cenário brasileiro, são as religiões que mais sofrem perseguições. Agora, pastores, quando a gente fala dessa intolerância religiosa, isso estaria ligado assim, à condição, por exemplo, por estar envolvida no íntimo ali, valores, modo de vida, modo de culto,
e isso é muito ligado a cada religião, essa intolerância não estaria ligada por não aceitar a do outro, achando que sempre a do outro está errada? Nós temos isso, da realidade, quando a gente fala de intolerância religiosa, nós temos a primeira intolerância religiosa na história foi a dos primeiros filhos. Nós temos Caim e Abel, que um foi intolerante com o outro. O que é a religião? É o religare, né? Fazer uma aliança com Deus ou aquilo que me liga a Deus. Caim oferece um sacrifício, vamos dizer assim, uma forma religiosa que ele teve, foi através daquele sacrifício, e Abel teve outra. Só que Deus aceitou a oferta de Caim, mas não, de Abel, desculpe, e não aceitou a de Caim. Só que ele não tolerou isso. E Deus ainda avisa para ele, fala, Caim, olha, o pecado já é à porta, cabe a ti dominado, senão o seu desejo será contra ti. O que ele falou? Seja tolerante. Se você esperar e fizer a coisa certa, eu vou te aprovar. Mas ele foi intolerante. Essa nossa intolerância é a rapidez da gente dar uma resposta. Na hora. Exatamente. E eu acho que o grande problema, até o que o pastor Enéas falou, é essa rapidez que nós queremos de tudo hoje. Por exemplo, se alguém te manda um WhatsApp e você não respondeu um segundo depois, a pessoa já te manda o outro. E aí, você não viu e tal, né? Então nós somos cobrados essa urgência e a pessoa já fica intolerante conosco. Então essa rapidez do mundo hoje está esfriando o amor, está nos tornando pessoas insaciáveis também, porque eu quero me satisfazer, eu não me preocupo com a satisfação do outro, eu quero me satisfazer, mas eu me satisfaço quando o outro aceita aquilo que eu sou e o que eu tenho. Eu não aceito a opinião do outro. Então Caim não aceitou a opinião de Abel, não aceitou o ponto de vista de Abel. Ou melhor, não aceitou o de Deus. Ele vai e mata o próprio irmão. Sim. É a primeira intolerância religiosa que eu vejo, foi naqueles primeiros irmãos ali que existiram. E você pode participar conosco pelo nosso WhatsApp, mandando a sua pergunta para entrevistar junto com a gente aqui, né? Claro, Serginho? verdade. Pode mandar aqui para o WhatsApp, já está comigo aqui, 984029756. DDD 31, né? 31. Pode? Claro. Pode? Eu queria perguntar, hoje, quando o senhor comentou sobre o WhatsApp, vamos falar um pouquinho sobre a intolerância religiosa, que hoje também tem sido muito demonstrada nas redes sociais, né? Aí eu pego a questão da intolerância quando algo não é de acordo com o que você crê. Eu sou cristã e às vezes alguém falha sendo cristão. E aí eu pego e posto e já julgo e já declaro a sentença também que eu estabeleço para aquela vida. Como que isso tem influenciado negativamente? Eu falo porque eu comento muito que nós como família, nós temos que nos proteger. Mas pela intolerância nós temos exposto muito o nosso irmão diante de um erro. Carol, interessante que as redes sociais, elas são sintomáticas, na verdade. Elas fazem alusão do comportamento do cristão na sua individualidade, das pessoas de modo geral. Sim. Né? E acho que ela só veio, o fenômeno das redes sociais, elas vêm demonstrar isso, na verdade. O quanto nós somos intolerantes, o quanto nós não respeitamos o nosso semelhante, o quanto nós ofuscamos o outro, na verdade. Então, acho que o que nós percebemos hoje, não só na dimensão da expressão religiosa, da vida individual privada do outro, mas também nas questões políticas. Nós percebemos que as redes sociais elas vêm demonstrando um ódio nas relações das pessoas. Sim. Ela vem mostrando uma intolerância, assim, algo que as pessoas ficam assustadas praticamente do que nós percebemos. Assim, é interessante hoje percebermos essas relações nas redes sociais, porque ela é preocupante, ela demonstra necessidade, principalmente no contexto religioso, das lideranças trabalhar melhor com isso. Porque isso não é simplesmente uma manifestação das redes sociais. Isso é uma manifestação do que a pessoa é de fato, Sim. na verdade. Então, elas só são sintomáticas nesse aspecto. Ela reflete justamente isso. Só que hoje tem refletido negativamente, né? Porque o alcance, eu falo que nós temos a Praça 7 em BH. Se chegasse lá, você lembra quando a gente fez uma entrevista com a Elisa Amâncio? Que mexe com a rede social, ela falou que é como se você chegasse numa praça, por exemplo, uma Praça 7, que é uma praça muito grande aqui no centro de Belo Horizonte, e gritasse para todo mundo ouvir. O estrago é muito grande. Com certeza. E esse é um grande problema. Quando você fala da questão de informações que são passadas e que ferem o ser humano, a pessoa, sem a oportunidade dela se defender, isso é muito perigoso. E como o pastor Enéas falou,
isso em parte, uma culpa nossa como liderança, que nós temos que explicar para as pessoas quais são os princípios da palavra de Deus, o que Deus nos fala, para nós agirmos com aquele que falha, com aquele que tem uma opinião diferente, com aquele que fez alguma coisa que eu não aceito. O apóstolo Paulo, em Gálatas, capítulo 6, ele vai falar para a gente, olha, se algum irmão foi pego em alguma falta, vós que sois espirituais. Ele já pega assim, entendendo, olha, vocês não vão tratá-lo de qualquer forma, vocês vão tratá-lo de forma a trazê-lo de volta e não simplesmente a dispensá-lo, desprezá-lo. Não podemos fazer isso. E ele vai dizer o seguinte, para vocês tomarem cuidado nesse contexto da correção, para que você também não venha a ser, você também não venha a cair, você também não venha ter problema na sua vida e depois ser julgado da mesma forma como você julga. Então a intolerância hoje, ela é muito séria, porque ela não é apenas de uma religião contra outra, dentro das próprias religiões, as denominações. Elas são, de uma forma geral, elas têm uma intolerância uma com a outra. Né? Você não é da minha denominação, as placas, então né? As placas, exatamente. Então isso é muito perigoso, porque não é só dentro de religiões, afro-religiões, não. Muitas vezes dentro do próprio cristianismo nós temos muitas intolerâncias e que quebra aí uma ordem de Deus para nós, porque Jesus não vem buscar uma igreja dividida. Não. Ele vem buscar uma igreja única. E nem uma denominação. Não, muito pelo contrário. Agora, nós como cristãos, vamos falar assim do nosso próprio umbigo, né? Vamos olhar para dentro. Nós trabalhávamos muito, e isso era uma marca até do crente, aquela condição, se não é, você vai para o inferno, se não é, vai para o inferno. O crente trabalhou muito assim durante muito tempo. De contrário a muitas outras expressões religiosas que ainda não eram tão veementes quanto a esta sentença. Aí eu pergunto, o tempo está mudando, a pessoa, os crentes, os cristãos, eles estão mais entendidos da palavra e já sabem que não é tão assim, não é todo mundo que vai para o inferno? Ou é porque está esfriando também uma paixão e, contrário a isso aí, deixa como está, o pessoal já não está preocupando em evangelizar mais? Como vocês veem? Eu pessoalmente acho que os tempos mudaram, na verdade, e dificilmente essa mudança ela não vai afetar também a evangelização. É claro que a sua citação também, acredito ela, que ela é sintomática de uma espiritualidade muito prepotente e arrogante, na verdade. Porque a proclamação do Evangelho, ela não deve ser uma experiência de julgar o outro, na verdade. A experiência de propagar o Evangelho, ou a evangelização, ela jamais deve refletir esse monopólio de Deus e simplesmente achar que nós temos o direito de sair acusando as pessoas. Então, acho importante que muitos cristãos, na sua espiritualidade, na sua percepção, ele tenha mudado essa forma de abordagem, né? Não percebo isso como esfriamento do amor, mas eu acho que as pessoas estão mais instrumentalizadas, as pessoas elas percebem isso de forma mais críticas e querendo ou não, nós estamos num mundo em que demanda mais tolerância da nossa parte, né? Acho que por mais que a evangelização no passado também era uma reflexão de perseguições, intolerância praticada, por exemplo, com os evangélicos, hoje os evangélicos, de certa maneira, desfrutam de um certo status da sociedade. Essas perseguições não são promovidas tanto como antes no nosso contexto brasileiro. E isso, querendo ou não, ela tem que mudar um pouco a abordagem. E essa mudança, eu acho ela significativa. E não a percebo como um esfriamento do amor, mas percebo que nós não temos o direito, simplesmente numa abordagem de evangelização, apontar o dedo para outra pessoa, comprometer a eternidade da outra pessoa, porque nós não somos chamados para proclamar ou decidir quem vai para o inferno ou não. Isso pertence justamente a Deus, na verdade, né? Mas a missão da igreja é proclamar as boas novas, né? E é claro que Jesus mesmo disse que quando ele veio na sua missão, ele não veio julgar, mas ele veio salvar aquele que está perdido. Então, acho que eu percebo isso como um resgate, como um amadurecimento da espiritualidade evangélica nesse sentido. Que bom. A gente fica feliz de saber que foi um amadurecimento. O senhor pensa assim também, pastor? Na realidade, eu concordo em partes, né? Não, pois o debate assim. Em partes, por quê? Porque eu acho que, na realidade, nós nunca podemos deixar ou esquecer daquilo que foi pregado pelo próprio Cristo ou ensinado pelos apóstolos. E uma das coisas é o seguinte, olha, a realidade nossa é ou Cristo ou sem Ele. Não existe um meio termo, não existe aí um purgatório que você vai ficar durante um tempo e depois, né? Tudo bem que eu posso ser até intolerante aqui, mas não existe.
Então, quando nós pregamos esse evangelho, e os evangelistas passados, do século XVI, século XVII, século XIX, né, Spurgeon, Wesley, eles falavam muito sobre isso. E falam assim, olha, explica para a pessoa a lei, fala sobre a lei, porque ela só vai valorizar a graça quando ela entender a rigidez da lei. Sim. Deus ama o homem. Mas não é porque ele ama o homem que ele vai salvar o homem incondicionalmente. Há uma condição. A condição o que é? É você passar pela pessoa bendita de Jesus Cristo. E muitas vezes nós deixamos isso de lado. Não, Deus te ama, né? Aí nós já vamos para um outro lado. Somos tolerantes demais, abrindo mão da palavra de Deus. Todos somos filhos de Deus. Todos somos filhos de Deus, independente que você do que você pensa, você vai ser salvo. Aí já é uma tolerância absurda. Já vamos para um outro extremo, da intolerância para a tolerância absurda, que Deus não permite isso. Nós temos um recado a passar para o mundo. Olha, Deus amou o mundo, você citou há pouco, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. O fato de Deus dar não quer dizer que não há uma contrapartida. Sim. A contrapartida é o seguinte, para todo aquele que nele crê. Lutero fala isso, o justo vive pela fé. Nós temos que crer. Declarar com a boca, o Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 10, 9, ele fala, se você declarar com a boca, né, que Jesus Cristo é o Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, então serás salvo. Então não é assim, nós não podemos falar sobre isso, não podemos falar sobre o inferno, não podemos falar porque você assusta as pessoas e tal. Não, temos que falar. Eu acho que se João Batista estivesse aqui hoje, pregando nas praças, na Praça 7 ou nas praças das grandes cidades, eu acho que ele não mudaria a fala dele. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, raça de víbora. É pesado. Ele afrontou muita gente, mas ele tinha uma mensagem ou um propósito. Eu tenho que preparar o caminho do Senhor. E qual que é o papel da igreja hoje? O nosso papel é o mesmo. Concordo com o pastor Enéas, nós temos que pregar o evangelho da graça. Mas não podemos deixar de pregar também que existe uma condenação para aqueles que abrem mão do evangelho da graça. Sim. Aí não é ser intolerante, né? Aí eu acho que a gente tem que estar no meio termo. Eu fiquei pensando assim, qual que seria a linha, o limite da intolerância? Porque quando o senhor começou a falar, às vezes eu posso estar sendo intolerante, mas não. Quando eu expresso o que eu acredito, mesmo que é diferente do outro, isso é intolerância? Qual que seria essa linha limítrofe? Porque na hora que você expressa, não existe um purgatório, com base na palavra de Deus, eu estou sendo intolerante para quem acredita que existe? Acho que pensar diferente, isso faz parte da Constituição também, né? Do nosso direito de expressão. Isso não vejo problema algum nisso, na verdade, você poder expressar o que você crê, etc. E da outra pessoa não ser receptiva com aquilo que você crê. Sim. E ela criticá-la também nesse sentido. Acho que a livre expressão, ela não deve ser confundida com intolerância religiosa. Né? Mas, resgatando um pouco o que o pastor Wellington diz aqui, acho que nós precisamos ter em mente também que a evangelização, ela é uma experiência de proclamar Cristo para o outro, mas o problema é que por muito tempo a igreja evangélica, ela se colocou num patamar em que ela se sentia acima das outras pessoas que ela estava evangelizando, na verdade. Ela sempre se colocava por cima nesse sentido, sempre falava com o outro com superioridade. É mais ou menos aquela semelhança, aquela narrativa dos evangelhos, no qual os discípulos percebem que um outro grupo estão exorcizando demônios em nome de Jesus. Porém, esse grupo não segue Jesus como eles seguem, na verdade. Eles queriam conter esse grupo, queriam proibir esse grupo de não fazerem isso. E eles falam assim, Jesus, olha, eles estão expulsando demônio em seu nome. Entretanto, eles não seguem o Senhor como nós seguimos. E Jesus não permite esse monopólio em torno dele, por parte dos discípulos. Ele diz, olha, quem não é por nós, é por nós. Deixa eles fazer, na verdade. O problema é que, às vezes, no nosso ato de evangelizar, nós queremos manipular Jesus. Jesus é muito maior do que as nossas expressões religiosas, né? E essa intolerância, às vezes, é praticada por grupos religiosos dentro do próprio cristianismo. Evangélico para com evangélico, católico para evangélico e por aí vai, na verdade. Católico com católico também? Também há esse tipo de intolerância. Acho que nós precisamos refletirmos muito sobre isso, porque o nosso discurso, às vezes, parte de um lugar ou assumimos um lugar que nós queremos criar um monopólio em torno de Deus. É como se nós pudéssemos domesticá-lo de certa forma. O que nós precisamos ter em mente? Formatá-lo. Né? Formatá-lo. Deus é muito maior do que as nossas experiências religiosas, na verdade. Né? E nós precisamos perceber
Deus no rosto do outro, porque também intolerância religiosa é ausência de alteridade. É não perceber Deus no outro, é não respeitar a expressão religiosa do outro. Porque se eu aceito alguém de uma crença religiosa diferente da minha, eu preciso entender que eu não posso anular essa dimensão na vida dele não, porque isso faz parte do ser dele, na verdade. E até é importante, porque quando nós temos opiniões diferentes, que divergem, não quer dizer que nós temos que nos tornar inimigos. Sim. Né? Isso eu acho muito interessante. Porque nós temos, por exemplo, na própria Bíblia, embora eu estou usando muito, mas é a base nossa, nós temos momentos em que o apóstolo Paulo, quando chega em Atenas, ele vê lá aquelas imagens todas e ele vê um templo, um local onde não havia nenhuma. Ele fala assim, olha, eu vejo vocês extremamente religiosos. Ele elogia a religiosidade deles, mas ele vai expressar a opinião dele sobre aquilo ali. Ele fala, olha, esse Deus que vocês servem sem conhecer é o Deus que eu sirvo. Eu acho isso muito bonito, sabe por quê? Porque, como o pastor Enéas falou, o artigo 5º da Constituição ele nos dá o direito a pensar diferente. Sim. Mas ele não nos dá o direito, por pensar diferente, de atacar a pessoa. Aí que está o nosso ponto. Quando o apóstolo Paulo fala assim, olha, a nossa luta não é contra a carne e sangue. É isso daí. A intolerância é quando eu uso a minha ideia e eu ataco o outro fisicamente. Ou até mesmo psicologicamente, né? Eu tento destruir o outro, eu não posso fazer isso. Eu gosto daquele texto porque Paulo ele vai trazer a realidade deles e fala assim, olha, esse que vocês servem sem conhecer, eu vou apresentar para vocês, que é aquele que eu sirvo, que eu conheço. Então isso é bonito. Aí não há o rompimento, como ela falou, da intolerância, né? Eu respeito o outro e na hora que o outro fala assim, eu não quero mais, como eles falaram, Paulo, nós não vamos mais te ouvir. Ele não forçou a barra. Ele falou, então tá, então eu vou para um outro lugar. Então o nosso problema é quando nós forçamos a barra. Você tem, né, como o pastor Enéas falou, ninguém detém a verdade absoluta. A verdade absoluta, o nome dela é Jesus Cristo. Amém. Amém. Interessante essa fala do pastor Wellington. É o seguinte, esse mesmo contexto que Paulo prega em Atenas, os interlocutores de Paulo, eles não eram judeus, na verdade, como acontece nas narrativas de Atos. Normalmente são de origem judaicas e Paulo sempre vai citar a Torá. Entretanto, eles são de origem pagã, vamos assim dizer. E Paulo cita por 2 vezes a literatura desses seus interlocutores. Paulo demonstra conhecer não só a religiosidade deles, mas cita não no sentido de desapreciar a sua literatura, e Paulo estabelece um diálogo rico com eles nesse sentido. Ou seja, Paulo foi muito respeitoso nesse contexto. Isso é importante nós destacarmos isso. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.